Amém. As palmas bem alegres ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quem trouxe a Bíblia Sagrada e conseguiu encontrar, né? Livro de Abacuque, capítulo 3. Glória a Deus. Abacuque ia lá para frente de Naum, né? E antes de Sofonias. Não sabe se ficou mais fácil ou mais difícil, né? Mas é lá no Antigo Testamento. Antes de Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias e Abacuque, né? É o livro de Mateus e volta 5 livros para trás, vai dar o livro de Abacuque. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a seguir, né? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, volta 5 livros para trás, vai dar certinho Abacuque. É muito fácil de achar, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Diz assim, ó: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no curral não haja vacas, todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém? Vamos ler só mais uma vez? Diz assim, ó: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma noite, Senhor, diante da Tua presença, mais uma noite de Santa Ceia, mais um domingo, Senhor, que nos reunimos em Teu nome, em Tua casa, para buscarmos a Tua face, para nos alegrarmos em Tua presença e para celebrarmos do Teu corpo e do Teu sangue. Fala, Senhor, conosco nesta noite. Toca sobre cada coração. Aquele que adentrou estas portas, Senhor, sedento por ouvir a Tua palavra e receber de Ti uma palavra de vitória, que possa voltar para casa realizado, com a vitória nas mãos, sabendo que o Senhor é Deus que opera milagres. Abençoa a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Se você puder aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir, porque é só Ele. Irmãos, eu quero pregar nesta noite uma palavra que vai dizer sobre o que nós devemos fazer quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. O que devemos fazer, o que nós temos de fazer quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria. Nem tudo na vida, né, irmãos, sai do jeito que a gente quer. Nem tudo na vida vai sair do jeito que a gente deseja. E não é porque nós servimos ao Senhor, não é porque nós conhecemos a Deus, não é porque nós praticamos a palavra e vivemos segundo o Evangelho de Cristo, que nós estamos livres de passar por momentos difíceis. Não é porque nós conhecemos a Deus e servimos ao Senhor que nós nunca vamos enfrentar dificuldades. Pelo contrário, né, irmãos? João, capítulo de número 16, versículo 33 diz: no mundo tereis
aflições, né? Então nós temos que entender que na caminhada com Deus, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente gostaria. Mas fiel é Deus para nos conduzir à vitória, né, irmãos? O profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 a seguir, ele vai dizer: ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que tudo venha a dar errado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu gostaria, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que as coisas não sejam como eu gostaria, ainda que eu não consiga realizar aquilo que eu tanto desejo, mesmo assim o meu coração se alegrará em Deus, porque é Ele quem é a exultação da minha força. Assim diz a palavra de Deus. Imagina o profeta dizer: ainda que falte mantimento na minha casa, ainda que o fruto da videira venha a se tornar estéril, ainda que nós venhamos plantar e nada colher, ainda que tudo venha a dar errado, todavia a minha alegria está em Deus. Ainda que meus planos se frustrem, todavia eu escolho confiar no Deus que exalta a minha força, o Deus da minha salvação. O quão difícil é, irmãos, nós dizermos estas palavras para o Senhor e vivermos esta palavra. Será que quando tudo dar errado, ou será que se as coisas não saírem do jeito que a gente quer, que a gente espera, será que mesmo assim nós vamos nos alegrar em Deus? Será que ainda que as coisas não saiam como a gente planejou, será que nós vamos ter a força do profeta Abacuque para dizer: mesmo assim eu me alegrarei no Senhor? Mesmo que as coisas não estejam caminhando da maneira correta, do jeito que eu gostaria, ainda assim eu vou adorar ao Senhor, ainda assim eu vou dar glórias a Deus. Irmãos, no mundo nós vamos passar por adversidade. No mundo as coisas nem sempre vão sair do jeito que a gente gostaria. E nós somos crentes, nós somos servos de Deus. Nós conhecemos e praticamos a palavra, mas mesmo assim nós não estamos livres e isentos de passarmos por tribulações. Tribulações estas que muitas vezes acometem na nossa casa, que muitas vezes acontecem no meio da nossa família. Tem horas que mesmo servindo ao Senhor e conhecendo a palavra, a gente vai passar a luta na vida financeira. Vai passar luta no leito conjugal, vai passar luta com os nossos filhos, porque no mundo tereis aflição. Faz parte, irmãos, não quer dizer que vai ser só luta. Não quero assustar a igreja, para os irmãos pensar que servir a Deus é só sofrer, servir a Deus é só tristeza. Não, também não é assim. Mas nós temos que estar preparados, porque no mundo nós vamos enfrentar aflições. No mundo tem horas que as coisas vão fugir do nosso controle. No mundo tem hora que as coisas não vão sair do jeito que a gente quer, mas que nós possamos dizer, como disse o profeta Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que o fruto da videira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja mantimento na minha casa, eu me alegrarei no Senhor e confiarei no meu Deus. O que devemos fazer quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria? O que nós podemos fazer? Se no mundo teremos aflições, o que nós fazemos quando as coisas não saem como a gente quer? A Bíblia diz, irmãos, no livro de Jó, que o Senhor permite que Jó ele fosse acometido por tantas adversidades, por tantos problemas, que num único dia ele vai perder todos os seus bens.
Num único dia, a Bíblia vai dizer que o Senhor permite Satanás não só tirar tudo o que Jó tinha, mas também matar todos os seus 10 filhos que estavam reunidos na casa do irmão mais velho para comer, para se alegrar. Num único dia, o Senhor permite Satanás tirar tudo de Jó. E como se não bastasse tirar tudo de Jó, a Bíblia diz que Deus ainda dá permissão para o inimigo tocar na sua saúde. Mas Jó não era fiel a Deus? Jó não era um homem temente ao Senhor? Jó não era um cristão fiel? Era. Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, a Bíblia diz que era um homem justo, um homem fiel ao Senhor. E mesmo na sua fidelidade, Deus permitiu, a aflição veio, e num único dia uma grande desgraça aconteceu na sua vida. Um grande terremoto passou dentro do seu lar, de tal forma que ele não só perdeu o que tinha, seus filhos, como também a sua saúde foi prejudicada. Irmãos, imagina você perder tudo. Imagina você perder os seus bens, perder as suas finanças. De repente você não tem dinheiro nem para fazer mais nada, nem para pagar conta. De repente seus filhos começam a se perder no caminho. E como se não bastasse, a sua saúde ainda é tocada e você cai num leito de enfermidade. O que fazer nessas horas? O que fazer quando a luta bate na nossa porta? O que fazer quando a tempestade começa a assolar e balançar o nosso barquinho? O que nós fazemos quando as coisas não saem do jeito que a gente planeja? Porque nós não estamos livres de passar por aflição. Nós não estamos livres de enfrentar dificuldade. Ah, pastor, mas eu passo luta dentro do meu lado, dentro da minha casa. Ah, pastor, mas eu passo luta no meu trabalho. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando dificuldade com a minha família, com meus filhos. O que eu faço, pastor, quando as coisas não saem do jeito que eu planejo, não saem do jeito que eu gostaria? O que Jó fez quando Deus permitiu que ele enfrentasse todas aquelas aflições? Sabe o que Jó faz? Olha o que diz aqui, ó, Jó, capítulo 19, 25. Jó, irmãos, a Bíblia diz que o estado dele foi tão precário, a situação de Jó foi tão terrível, tão desastrosa, que a Bíblia diz que a única coisa que lhe sobrou foi um caquinho de telha, que ele coçava as feridas que ele tinha, que vinha desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Jó foi acometido de uma lepra tão terrível, que da planta dos pés ao alto da cabeça, o seu corpo foi envolto em úlceras, em machucados, em ferimentos. E a única coisa que ele tinha era um caquinho de telha para coçar as suas feridas. Agora imagine um homem fiel a Deus, um homem temente ao Senhor, um homem que honrava a Deus. A Bíblia diz que de madrugada ele se levantava para oferecer sacrifícios em favor dos seus filhos. De madrugada, enquanto todos estavam dormindo, Jó estava buscando a Deus. Enquanto todos estavam descansando, Jó permanecia fiel ao Senhor. E de repente a aflição veio. De repente aquilo que ele mais temia lhe aconteceu. De repente aquilo que ele não gostaria veio sobre a vida dele. E o que fazer quando as coisas não saem como nós planejamos? O que fazer quando as lutas batem na nossa porta? Sabe o que Jó fez? Mesmo diante de tudo isso, olha o que Jó diz em Jó 19, 25. Jó, ele vai se levantar e ele vai declarar dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Jó, irmãos, diante daquelas aflições, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que tem um Deus nos céus que olha por mim. Eu sei que tem um Deus nos céus que não desampara aquele que é fiel. Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará sobre a terra. Ainda que a minha pele desfaleça, ainda que o meu corpo esteja debilitado, mas em meus olhos eu verei ao
o Senhor, porque Deus não desampara um crente fiel. Deus pode até permitir luta na minha e na sua vida. Deus pode até permitir aflições para que o povo de Deus venha enfrentar, mas Deus é fiel para também te garantir a vitória. Você passa pelo vale, você passa pelo deserto, você passa pelo meio do mar, mas do outro lado você ainda vai entoar o hino da vitória dizendo: só o Senhor é Deus. Você ainda vai dizer: vale a pena ser fiel. Você ainda vai declarar: Deus é misericordioso. Eu vim dizer para você que os teus olhos ainda verão Deus agir sobre a sua vida. Você ainda vai ver que Deus, Ele é fiel, mesmo diante das aflições, mesmo diante dos ventos contrários. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou passando pela prova hoje. Eu estou passando pelo vale hoje. Ele podia falar assim: eu não quero mais saber de Deus. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Aquilo que eu não gostaria aconteceu dentro da minha casa. Aquilo que eu não gostaria aconteceu dentro do meu lar. Ele poderia dizer: eu não quero mais saber do Senhor. Eu não quero mais servir a Deus. Eu não quero mais estar com Deus. Ele podia deixar tudo de lado, mas ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu ainda verei a Deus, ainda que não haja mantimento na minha casa, ainda que o fruto da figueira minta, ainda que tudo me falte, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando aquilo que você não queria acontecer na sua vida, mesmo assim permaneça confiando, permaneça adorando, permaneça crendo que Deus é poderoso, permaneça crendo que o teu Redentor vive e que Ele se levantará sobre a terra. Glória a Deus. O que devemos fazer quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos? Sabe o que nós devemos fazer? Ou melhor, sabe o que nós não devemos fazer? Quando as coisas ruins nos atingem, quando as lutas vêm até nós, nós não podemos, nestes momentos de adversidade, de luta, ficarmos olhando para os lados. Como assim, pastor? Salmo de número 73, Asaf, ele diz assim, bom é o Senhor para aqueles que o temem, bom é o Senhor para aqueles que o servem, mas quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que eu me afastasse dos caminhos do Senhor, porque eu olhava aos lados e invejava a prosperidade dos ímpios. A Bíblia diz que Asaf quase que se desviou, porque de repente ele começou a olhar de um lado para o outro. Ele via a vida de alguém que não servia a Deus ali, ele começava a olhar para a vida de um infiel ali, ele via a vida de um ímpio ali, de alguém que não temia a Deus. E a Bíblia diz que Asaf começou a olhar para os lados. Asaf começou a olhar para a vida daquele homem, daquela mulher que não servia a Deus, e parecia que eles viviam melhor do que ele. Asaf começou a olhar para o lado, e a Bíblia diz que ele foi se questionando, e ele ia dizendo, nossa, mas ele não serve a Deus, parece que está melhor do que eu. Ela não serve a Deus, parece que está melhor do que eu. Aquela família não quer nada com Deus e parece que vive melhor do que eu, que sou serva do Senhor, que sou servo de Deus. E a Bíblia diz que Asaf começou a olhar para os lados. Asaf começou a olhar para a vida daqueles que não tinham compromisso com o Senhor, e a Bíblia diz que o coração dele foi se azedando, o coração de Asaf foi se embrutecendo, porque ele começou a olhar para os lados, ele começou a olhar e ver a vida dos ímpios, e na cabeça dele ele pensava, nossa, parece que vivem melhor do que eu. Já passou por situações assim? Parece que você está passando por luta, parece que você está enfrentando dificuldade, e você é servo de Deus, você é fiel a Deus, você se levanta nas madrugadas, você ora, você busca, você não perde culto, você honra o Senhor com aquilo que pertence a Deus, e parece que aquele que não quer nada com nada, ele é mais abençoado do que nós.
Parece que aquele que não tem compromisso, não é fiel, não dizima, não oferta. Parece que ele tem mais. A gente fica, meu Deus, mas por que isso? Por que parece que ele tem mais do que eu? Eu sou servo do Senhor. Porque parece que ele vive melhor e eu sou servo de Deus. Não olhe para os lados. Não olhe para aquele que não tem compromisso com Deus. Quando a adversidade vier, olhe para cima. Porque o teu Deus é fiel para entrar com providência. A Bíblia diz que Asaf, de tanto olhar para os lados, o coração dele se azedou, porque ele não conseguia entender, ele não conseguia compreender, ele estava passando por dificuldade, e de repente ele começou a olhar para os lados, e ele disse: o meu coração se embruteceu, eu cheguei a sentir picadas nos meus rins. Ou seja, de tanto olhar para a vida dos outros lá fora, ele começou a ficar até doente. Porque quando a gente passa por luta, quando a gente passa por adversidade, quando a gente enfrenta aquilo que não gostaria de enfrentar, nós não temos que olhar para o lado, nós temos que olhar para cima, temos que olhar para Deus, porque o nosso socorro vem do Senhor, a nossa vitória vem das mãos de Deus. E a Bíblia diz que Asaf foi olhando para o lado, até que o coração dele foi se azedando, até o dia em que ele entrou na casa do Senhor, e ao invés de olhar para a direita e para a esquerda, ele começou a olhar para cima, ao invés de ficar olhando para aqueles que não queriam nada com Deus. A Bíblia diz que ele eleva os olhos para os céus, e então ele entende que o seu socorro vem do Senhor. O que nós devemos fazer quando as coisas que nós não gostaríamos acontecem conosco? Nós temos que olhar para cima, não olhar para o lado, não olhar para as adversidades, não olhar para aqueles que não servem ao Senhor, porque senão a gente corre o risco, irmãos, de ficar até meio incrédulo. A gente acaba, quando a gente começa a olhar demais para aquilo que não é para olhar, né? O que aconteceu com Pedro, irmãos, quando ele caminhava por sobre as ondas? A Bíblia diz que Jesus deu ordem aos seus discípulos: vamos até o outro lado, mas vão vocês na frente que depois eu chego. E a Bíblia diz que os discípulos foram, no meio do caminho se levantou um temporal, uma tempestade, e a tempestade era tão forte que o barquinho começou a balançar. E Jesus viu de longe aquela situação e foi ao encontro dos discípulos. E quando Jesus estava chegando perto, eles viram aquele homem caminhando por sobre as águas, e eles começaram a dizer: é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus falou assim: não tema, sou eu vim trazer resposta, eu vim trazer vitória. E aí Pedro disse: mas Senhor, se és tu mesmo, se és Jesus, então me manda ir por cima das águas para o teu encontro. E Jesus falou para ele assim: venha. Irmãos, por isso que eu disse na noite de ontem, a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Prove, faça a prova com Deus. Pedro falou: mas se é o Senhor, então me prova, me faça ir andando por sobre as águas. E Jesus falou para ele: vem. E Pedro coloca o pé fora do barco e começa a caminhar sobre as águas. Pedro estava caminhando sobre as ondas, né? Que experiência, que outro homem na história teve essa experiência? Só que a Bíblia diz que Pedro foi deixando de olhar para Jesus e começou a olhar para as águas, começou a olhar para o lado, para o vento, começou a olhar para a tempestade. E naquele momento em que Pedro enfrentava aquela situação, ele tirou seus olhos de Jesus. O que aconteceu? Ele começou a afundar. Quando as coisas acontecem conosco que a gente não gostaria, mas a gente é obrigado a enfrentar situações de desconforto, não olhe para os lados, não olhe para as adversidades, não olhe para aqueles que não têm compromisso com Deus. Continua olhando para Jesus, continua olhando para cima, continua confiando em Deus, porque Deus vai entrar com providência, Deus vai livrar você dessa situação, Deus vai te dar escape, Deus vai te dar vitória. Não olhe para os lados, olhe para cima, confia no Senhor teu Deus, e Ele há de garantir vitória sobre a sua igreja. O que devemos fazer quando as coisas não acontecem do jeito que gostaríamos? O segredo é confiar em Deus. Quando as coisas saem do nosso controle, quando aquilo que a gente não gostaria acontece conosco, irmãos, como eu disse, não uma vez só, né? Mas várias vezes na nossa vida as coisas vão acontecer de um jeito que a gente não quer. Nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. A gente faz planos: segundo meus planos, daqui 10
10 anos eu já vou estar rico e não vou precisar nem trabalhar. Daqui 5 anos eu já vou ter comprado minha casa, daqui 1 ano eu já vou ter trocado meu carro. Não, daqui tanto tempo eu já vou ter mudado toda a minha vida. Esse é o plano nosso, é o que a gente gostaria. Mas de repente passa 1 ano e você fala, agora vai. Vem uma situação de enfermidade. Ou você fala, daqui 5 anos eu vou trocar de carro. Você vai vivendo, de repente você perde até o que tinha. Ah não, daqui 10 anos eu vou ter minha casa própria. Passa 10 anos, só tem dívida. Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. A gente não está livre de enfrentar momentos difíceis. A vida, ela muitas vezes, ela dá reviravoltas e acontecem coisas que a gente não gostaria. Mas o que nós fazemos quando aquilo que a gente não gostaria bate na nossa porta? O segredo é continuar confiando em Deus. Não deixa de confiar no Senhor. Não deixa de buscar a Deus. Ainda que as coisas aconteçam e fujam do seu controle, permaneça confiando em Deus. Salmos de número 25, versículo 3 diz: nenhum dos que esperam no Senhor ficarão confundidos. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados. A Bíblia diz, irmãos, preste atenção: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Quando a gente confia muito em nós mesmos, quando a gente confia só na força do braço, a gente está limitado àquilo que nós podemos fazer. E Deus, Ele diz lá no livro de Jeremias: maldito é o homem que confia no homem, maldito aquele que confia em outras coisas que não seja o Senhor. Porque só Deus é poderoso para nos garantir vitória. Só Deus é poderoso para de fato entrar com providência naquilo que nós estamos precisando. Nenhum daqueles que confiam no Senhor ficarão decepcionados. Irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não decepciona seu povo. A Bíblia diz no livro de Salmos: nunca vi desamparar o justo. Deus não desampara crente fiel. Deus não decepciona aquele que serve a Ele. Deus não desampara nem deixa confundido aquele que anda nos caminhos do Senhor. É verdade, Jesus. Ah, pastor, mas eu não estou andando tanto assim no caminho do Senhor. Aí eu não sei o que dizer. Aí tem que andar certinho, né? A Bíblia diz: nunca vi desamparado o justo. Não é nunca vi desamparado aquele que é mais ou menos, é o justo. Então tem que ser fiel. E Deus não desampara. E para terminar, irmãos, o Salmo de número 125 diz assim, ó: bem-aventurado os que confiam no Senhor, pois serão como os montes em volta de Jerusalém, não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem confia no Senhor não é abalado. Quem confia no Senhor não vai ficar desamparado. Ainda que aconteça na minha e na sua vida aquilo que foge do nosso controle, ainda que aquilo que a gente não quer aconteça na nossa vida, se você confia em Deus, se você confia no Senhor, Deus vai entrar com providência, Deus vai entrar com vitória. Mesmo depois de Jó tendo perdido tudo, ele confiou em Deus, e Deus virou o cativeiro de Jó, e Deus acrescentou em dobro que ele antes possuía, porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Se você confia em Deus, eu vou profetizar sobre a sua vida. Se você confia no Senhor, eu quero profetizar sobre a igreja. Você não será abalado, ainda que a luta venha, e ainda que aquilo que você não quer aconteça na sua vida, Deus vai te garantir vitória. Deus não vai te desamparar. O segredo é confiar em Deus. O segredo é crer que mesmo quando a gente não quer que aconteça e aconteça, Deus, Ele não nos desampara. Jó perdeu tudo, perdeu saúde, filhos e bens, mas mesmo assim, no tempo certo, Deus restituiu em dobro tudo que ele havia perdido. Então o segredo é continuar confiando em Deus. Quando você passar por aquilo que você não esperava, não fica olhando para os lados, não fica murmurando, não fica questionando: ah, por que isso? Ah, mas por que eu sirvo a Deus? Olha o que está acontecendo. Somente confia no Senhor.
Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é justo e fiel. Deus é fiel. Imagina se Deus vai te desamparar e você é um crente fiel. Imagina se Deus vai deixar você desamparado, você é alguém que vem buscar o Senhor. Você é alguém que deixa seu lado, deixa os seus afazeres para vir para a igreja, para ouvir a palavra. Você acha que Deus vai te desamparar? Acha que Deus vai deixar de te ouvir? A Bíblia diz assim, irmãos, ainda que nós sejamos infiéis para com Deus, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Irmãos, o Deus que você serve é fiel. Continua na presença do Senhor, continua confiando, continua crendo, continua descansando em Deus, porque o Deus que nós servimos é Deus fiel. Então, o que devemos fazer quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria? O segredo é confiar em Deus, mesmo diante das adversidades. Confia no Senhor, descansa nele, e Ele tudo fará em teu favor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé.